Olá, aqui é do escritório Pellegrini e eu vou estar falando hoje sobre a aposentadoria rural, tanto do produtor quanto do trabalhador, tá bom? Olá, eu sou o Wagner, especialista do INSS, e hoje a gente vai estar batendo um papo, conversando sobre a aposentadoria rural, algumas regras, algumas condições especiais, tá legal? Aqui no escritório a gente recebe muitas perguntas, muitos produtores, muita gente vem aqui porque o meu escritório fica localizado numa área de produção rural, né? Agronegócio aqui é muito forte. E a gente vai estar respondendo as perguntas do dia a dia, as pessoas que vêm aqui conversar com a gente e tal, tá bom? Primeira pergunta, vamos lá. O que é preciso para se aposentar como trabalhador rural? Vamos dividir isso. Vamos lá. Trabalhador rural, normalmente, é aquele funcionário, é aquele cara que tem carteira assinada, o homem ou mulher, que presta serviço segunda a sexta, que faz um serviço na safra, tratorista, a pessoa que cuida, passa veneno, as pessoas que cuidam das hortaliças, da soja, do milho. Então, o trabalhador rural é mais conhecido como quem tem carteira de trabalho. Pode ser de safra, 6 meses, 7 meses, como pode ser trabalhador rural de 10, 20, 30 anos na fazenda. Tá legal? Então é muito importante a gente dividir. E tem uma outra chamada produtor rural. O produtor rural normalmente é o dono da terra, ou aquela pessoa que arrenda a terra, que cuida, que planta. Então o produtor rural, ele tem um talão de nota, ele tem CNPJ, ele tem uma empresa rural, e normalmente ele contrata um sindicato ou um escritório rural para estar ajudando ele a cuidar. Então, tem essas duas diferenças. Durante essa conversa, eu vou acabar misturando uma com a outra. Mas, se você ficou na dúvida, pode mandar um WhatsApp para mim, pode ligar para nós, ou se não, faz uma chamada de vídeo pelo WhatsApp e a gente tira a sua dúvida particular. Mas esse vídeo vai ser um vídeo bom, uma conversa gostosa, onde eu vou tirar mais de 90% das dúvidas, tá legal? Como comprovar que trabalha na roça? Olha a pergunta típica aqui. Tá, se você é produtor rural, se você arrenda a terra, se você é dono do sítio, dono de uma chácara, então, ou é um assentado, recebeu as terras, está cuidando da terra, um assentamento. Então, como comprovar? Se você comprova com talão de nota, comprova com compras de equipamentos, compra de insumos, compras de semente, você comprova com nota fiscal que comprou móveis para sua casa, você comprova com nota fiscal que fez compra no supermercado, no material de construção, que fez um puxadinho no sítio. E aí, essas notas servem como comprovação que você é um trabalhador. Serve ração para o cavalo, ração para o gato, ração para o cachorro, serve. Desde que a nota fiscal tenha o seu nome, o endereço do sítio. Nome, CPF, endereço do sítio. Aquela nota fiscal grande, que é do tamanho de uma folha sulfite, assim. Uma nota grande. Por quê? É essa nota que vai comprovar que você mora no sítio. É importante você ver isso, tá bom? Outra pergunta. Quem tem 5 anos de contribuição pode se aposentar por idade? Depende. Se você pagou 5 anos, e você tem como comprovar que mora no sítio, então a gente vai juntar os 5 anos que você já tem, mais as notas fiscais, e esses dois vão te dar o direito de aposentar morando no sítio, como ou produtor rural ou como trabalhador rural. Se for trabalhador rural, dificulta um pouco com só 5 anos.
o trabalhador rural tem que ter carteira assinada, pagar o INSS, e aí o mínimo é 15. Então, para o trabalhador dificulta um pouco, tá? Mas é importante saber isso. Você é trabalhador rural, você pode pagar o INSS como rural. Tem um código lá específico, se eu não me engano é 1236. É um código específico de trabalhador rural. Trabalha no sítio, presta serviço para quem tem CPF, presta serviço, tá bom? Próxima pergunta, vamos lá? Como comprovar a qualidade de segurado rural? Vamos voltar ao talão de nota. Certidão de casamento, você comprova que você mora no sítio. Batizado, você comprova. Documentos, notas fiscais de que você comprou os móveis, que você comprou ração, que você comprou milho. Nota fiscal que você comprou hortaliça, ração, vacina. Tudo isso comprova a qualidade de segurado rural. O talão de nota, se você é produtor, talão de nota, vendeu para a cooperativa, ou vendeu para uma empresa, ou vendeu gado, vendeu leite para a cooperativa, vendeu gado. Então, tudo isso comprova a qualidade de segurado. É importante você ter pelo menos uma nota fiscal por ano. Uma por ano. Ah, mas é fácil arrumar uma por ano? É fácil. Mas e se eu tiver 3, é melhor? Melhor. Se tiver 3, é melhor. Mas pelo menos uma por ano você precisa estar guardando ou deixando separadinho na hora que você for pedir a sua aposentadoria, tá fácil, tá bom? Qual o valor da aposentadoria rural? Na maioria das vezes é um salário mínimo, a maioria das vezes. Foge um caso ou outro que pode ter um salário maior, porém depende do registro em carteira. Mas se você for produtor rural, se você tiver o CNPJ, é um salário mínimo mesmo. Se for aposentadoria híbrida, no começo da minha vida eu trabalhava no sítio, com meus pais, eu sozinho, tinha carteira assinada ou não, tanto faz. Só que hoje eu trabalho na cidade. Hoje eu tenho carteira assinada de uma empresa, de uma indústria, de uma loja. Então eu vou misturar o tempo rural com o tempo na cidade, com carteira de cidade. A hora que eu misturar isso, pode ser que o seu salário seja maior do que um salário mínimo, tá? Procure um especialista, procure um escritório para estar te ajudando, para você verificar se vai ter um aumento aí ou não, tá bom? O que impede a aposentadoria rural? Olha que pergunta bem curiosa. O que impede? Cada caso é um caso, tem que analisar. Mas vamos imaginar que você tem um sítio, é produtor rural, mas também trabalha numa indústria, trabalha numa fábrica, ou também tem uma loja. Isso vai conflito. Para quem trabalha na cidade, normalmente não pode receber aposentadoria rural. As duas coisas não se combinam, tá? Então, vamos pensar. O que impede uma aposentadoria rural? Você não ter todos os documentos, os 15 anos de comprovação que você realmente tem um sítio ou trabalha no sítio. Você não consegue provar que o sítio tem produção. Então o INSS vai achar que é um sítio de lazer, uma chácara, piscina, um salão de festa. Isso normalmente não dá direito à aposentadoria, principalmente se você tem uma renda de turismo, uma renda de pesca, uma renda de outra coisa que não é diretamente ligado na plantação, né? Então, se for isso, também impede. O que mais que pode impedir? Você ter vários CNPJ, você ter, por exemplo, 3, 4 sítios diferentes, você ter um sítio, uma fazenda, uma chácara. Então, se você tiver muitos CNPJs, isso também te impede. Se você é sócio de uma empresa, de uma cooperativa grande, e você recebe lucros dessa cooperativa, então isso também vai impedir que você se aposente por rural, tá bom? Qual que é a idade da aposentadoria rural?
para mulher 55 anos e para homem 60 anos. Então a regra do rural não mudou, continua a mesma há muitos anos. Qual que é a idade para aposentadoria? Mulher com 55 e homem com 60. Ah, mas tem outra regra? Tem a regra da aposentadoria híbrida. Quando você mistura o tempo rural com o tempo urbano, trabalhei muitos anos com carteira assinada, ou hoje eu estou trabalhando com carteira assinada e eu tenho um sítio. Então, quando você mistura esses dois tempos, a regra também muda. Aposentadoria híbrida. Mulher é com 62 e homem é com 65. Então, muda um pouquinho, tá? Mas é pouca coisa, não é muito não. É possível, isso aqui é um tema bem novo, então tem muita gente discutindo. É possível reconhecer para fins previdenciários o trabalho rural exercido antes dos 12 anos? É possível sim. É fácil? Não é fácil. E outra, para essa regra você tem que ter a idade máxima, que é 62 mulher e 65 homem. Por quê? Porque você vai ter que provar que você trabalhou com menos de 12, com 12, 14. E o INSS, ele não dá muita bola para essa regra, não. É uma ACP, está discutindo isso na justiça, que não é o caso do nosso escritório. O nosso escritório não mexe com a parte judiciária. O nosso escritório é só com a parte administrativa junto ao INSS. Então, essa parte de provar que você trabalhou com menos de 14, menos de 16, menos de 12 anos, é uma parte que vai trabalhar lá com o judiciário, não é o nosso caso. Mas tem condições sim. É possível sim reconhecer que você trabalhou com essa idade, tá? Isso vai ajudar? Vai ajudar você a aposentar. Às vezes está faltando 2, 3 anos de comprovação, às vezes está faltando 4 anos de comprovação. Você vai usar isso? Vai, e o juiz vai analisar e tem grande chance de ser aprovado, tá bom? O que significa período de carência de 180 meses para aposentadoria? O que significa? Vamos lá. Carência seria um tempo que você precisa pagar o INSS ou comprovar que você trabalhou no sítio. E esse período de 180 meses é importante para quê? Para que você arrume a documentação. Vamos lá. Se você é produtor rural, uma nota fiscal por ano. 15 notas fiscais, 16 notas fiscais. Perfeito. Se você é trabalhador com carteira assinada, então aí você precisa ter a carteira assinada por 180 meses. Se você não assinou, pode contribuir? Pode contribuir com o carnê rural, com o código rural. É importante isso, porque se você pagar o carnê do INSS, mas pagar com o código urbano, o INSS não vai computar a idade de 60 anos. Ele vai achar que você vai aposentar com 65. Tá bom? Vamos lá? Outra pergunta interessante aqui, que veio pelo WhatsApp e a gente vai respondendo. Qual a idade mínima da aposentadoria para quem nunca contribuiu? Para quem nunca contribuiu. Se você é produtor rural e tem sítio e tem talão de nota, você arrenda o sítio, a idade mínima é 55 mulher e 60 homens. Tá bom? Para quem nunca contribuiu. E para quem nunca contribuiu, mas é trabalhador rural no sítio, como se fosse um caseiro. Então, para essas pessoas, a idade mínima é 65. Por quê? Você nunca contribuiu, você não é dono do sítio nem arrenda, não tem talão de nota. Então, para você que mora no sítio e nunca contribuiu, você vai aposentar com 65. Ah, mas não tem. Então, no linguar popular, o povo fala que é aposentar. No linguar técnico no escritório, a gente vai pedir um benefício assistencial, benefício ao idoso, e você vai começar a receber o BPC Loas. Combinado?
Esse vídeo é um vídeo básico para levar até as pessoas que têm pouca informação o básico do benefício do INSS, tá? Então a gente vai tentar tratar aqui com uma linguagem mais simples, um jeito fácil das pessoas entenderem, tá legal? Como comprovar a atividade rural antes de 91? Como comprovar? Antes de 91. Tá, aí você fala assim, se você já tem talão de nota, não precisa comprovar antes. Mas se você é trabalhador urbano, trabalha na cidade, na verdade, não é no sítio, trabalha na cidade com carteira assinada, mas você quer usar esse tempo rural antes de 91, nós vamos ter que juntar alguns documentos daquela época e arrumar pelo menos 3 testemunhas. 3 testemunhas que lembram, conviveu com você, que trabalhou com você, que conhece você daquela época, antes de 91, para que ela possa comprovar com o testemunho dela, comprovar com ela falando sobre a sua vida, e aí ela pode comprovar esse tempo antes de 91, tá bom? Combinado? Qual o valor que o trabalhador rural deve recolher? Tanto faz o trabalhador rural com carteira assinada, não, o trabalhador rural como produtor rural. Qual é o valor? O ideal é 11%. Mínimo 11%, esse ideal. Não, mas eu queria contribuir com 2 salários mínimos, com 3 salários mínimos. Então você vai contribuir com 20% do salário mínimo, tá? Você tem 2 regras. Você pode contribuir com 11% e pode contribuir com 20% do salário mínimo. É importante você verificar o código correto para você que trabalha no sítio, que é trabalhador rural. Porque se você não colocar o código rural, você colocar o código urbano, o INSS vai entender que você vai aposentar com 65 anos, que é a idade máxima. Então procura sempre um especialista, procura um escritório, uma pessoa especialista nesse assunto que possa te dar as informações corretas sobre aposentadoria rural, tá bom? Vamos ver outra pergunta aqui. Tem como aumentar o valor da aposentadoria rural? Se você é trabalhador rural com carteira assinada ou você paga o INSS com carnezinho, tem, lógico que tem. Você paga ou você contribui todo mês ou você faz uma complementação do que você já ganha. Você paga um pouquinho a mais para o INSS, um pouco a mais, e aí você vai poder aposentar com 2 ou 3 salários, mesmo sendo trabalhador rural, tá? O produtor rural com talão de nota, não. Ah, eu já pago full rural, um salário mínimo. Normalmente você não consegue ter uma aposentadoria maior do que o salário mínimo, tá bom? Vamos lá, próxima pergunta. Como comprovar o tempo de roça para aposentadoria? A gente já falou sobre isso, mas eu vou dar uma pincelada. Nota fiscal, comprovantes com seu nome e o endereço do sítio. Comprovante que está lá, meu nome, meu CPF, chácara tal, estrada tal, sítio tal, endereço rural, CPF rural, tá? Como comprovar? Documentos. Não pode ser aquele papelzinho, tiquezinho? Pode, desde que tenha o seu nome completo e o endereço rural. Combinado? Vamos lá, outra pergunta para tirar as dúvidas sobre a aposentadoria rural. Hoje, aqui no escritório Pelegrini, a gente está falando sobre a aposentadoria rural e serve algumas dicas, porque a pergunta de um é a resposta de muita gente que quer saber. Vamos lá? Olha lá. Qual a idade mínima para aposentadoria híbrida? Já falei, híbrida. Um pouquinho de rural e um pouquinho de urbano, vai misturar. Pode ser primeiro urbano, depois rural? Pode. Mas a aposentadoria híbrida aposenta com mulher 62 anos e homem 65 anos. Beleza? Vamos lá. Mais uma pergunta interessante. O que vai mudar na aposentadoria rural? Olha, a mudança é muito pouca, é muito pequena. O que muda muito vai ser a documentação exigida para o produtor rural ou para o sitiante. Essa documentação muda alguma coisa, as regras mudam, mas no geral assim,
Ah, mas vai atrapalhar? Não vai atrapalhar. Vai continuar normalmente a aposentadoria. Regra muda pontual, quem vai fornecer documentação, aonde que eu vou fazer os cadastros. É muito superficial, tá bom? Não precisa se preocupar tanto por isso, não. Contrata um escritório aí, contrata uma pessoa próxima da sua casa, ou que você tem afinidade, que você tem confiança, e deixa ela fazer a documentação. Você vai ver que rapidinho se aposenta, tá? Como comprovar os 15 anos de atividade rural? A gente já falou, nota fiscal com endereço. Como comprovar os 15 anos? Nota fiscal com endereço do sítio. Talão de nota, carteira de trabalho. Importantíssimas essas coisas. Vai guardando, se ainda não tem idade, não, vai guardando, compra uma pastinha daquelas funda, aquelas pastinhas vermelha, verde, coloca os documentos lá. Comprou a ração, guarda na pastinha. Comprou a ração do gato, comprou uma semente, comprou um arame farpado, comprou umas madeiras, guarda essas notas, porque quando você completar essa idade, vai estar tudo lá guardado, tá bom? Vamos lá. Vamos ver uma outra pergunta interessante aqui. O produtor rural, dono do sítio, aquele que arrenda o sítio, aquela pessoa que é o chefe, é o cara que manda plantar e manda colher. Esse produtor rural, ele nunca contribuiu com o INSS, nunca, nem tem carteira assinada. Como que ele vai fazer? Ele vai se aposentar, o pessoal falava antigamente aí, fundo rural. Ele vai se aposentar pelo fundo rural, tá bom? O que ele tem que fazer? 15 anos de nota fiscal, 15 anos de documento e ele vai se aposentar. Eu acho que a maior dificuldade, quando o produtor rural chega aqui, conversa comigo, vai trocar uma ideia, eu acho que a maior dificuldade que ele tem é entender quais os documentos obrigatórios para ele aposentar. Então, qual que é o mais importante, o documento obrigatório? É aquela nota fiscal que tenha o nome e o endereço do sítio. Pode ser de cama, pode ser nota fiscal de geladeira, pode ser nota fiscal da Casa Bahia, da Loja 100, não interessa. Pode ser a nota fiscal da agropecuária ali do lado, pode ser a nota fiscal do comprei uma bicicleta, uma moto, qualquer documento fiscal que consta o seu nome inteiro, o seu endereço inteiro, para você poder pedir, garantir que você vai receber a sua aposentadoria rural. Tá bom? Aqui é o Wagner, eu trabalho no escritório Pellegrini e qualquer dúvida pode me chamar no WhatsApp, pode me chamar aqui, chama no vídeo, manda por escrito, manda áudio que eu vou responder todas as suas perguntas. Tá bom? Fica com Deus.